A Procuradoria-Geral da República pediu ao Supremo Tribunal Federal a suspensão da lei das bets. Janaína Camelo, com as últimas informações, o que alega a Procuradoria nessa discussão? Janaína. Pois é, Tiago, a Procuradoria alega aí que essas normas que foram estabelecidas pela lei das bets não protegem os direitos fundamentais dos consumidores e nem mesmo a economia do país. Devido aí ao que a PGR diz, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, ele chama aí de caráter predatório que o mercado de apostas virtuais ostenta. O procurador também diz que as apostas online têm um alto potencial viciante que não podem ser regulamentadas pelo Legislativo sem que haja ao mesmo tempo aí regras para inibir esses problemas por consequências aí da prática de apostas, né? Que, sobretudo, aí problemas que acabam afetando aqueles mais vulneráveis. É o que a PGR diz, então pede a suspensão dos efeitos da lei, então aí a proibição das apostas online aqui no Brasil. E essa manifestação, Tiago, veio ao mesmo tempo que o STF realizou aí audiências públicas entre ontem e hoje, né, para falar sobre os efeitos das apostas online, com a participação aí de especialistas em saúde mental, representantes dos times de futebol, do comércio varejista, do governo, inclusive também o governo dizendo que caso os efeitos dessa lei deixem de valer, sejam suspensos, isso pode levar aí os brasileiros ao mercado ilegal das apostas online. O ministro Luiz Fux é o relator, né, dessa ação que pede aqui no Supremo a inconstitucionalidade da lei das bets, que foi uma ação protocolada pela Confederação Nacional do Comércio, dizendo que há um prejuízo bilionário aí no comércio varejista, e aí o ministro então realizou essas audiências públicas. O ministro disse que essa ação ela deve ser julgada só no ano que vem, Tiago, mas antes disso ele disse que vai avaliar, dar uma liminar sobre os efeitos, né, sobre o funcionamento das bets aqui no Brasil. Hoje ele falou que as apostas online não podem estar em atividade aqui no Brasil sem uma regulamentação. A gente vai ouvir o que o ministro disse mais cedo. A audiência foi riquíssima. Eu consegui destacar mais de 2 dezenas de pontos de atrito que devem ser avaliados pelo Supremo Tribunal Federal. Mas alguma coisa se tornou muito uniforme em todas as explanações, que é a questão da falta de regulação. Sem regulação, não se pode permanecer nessa atividade. E é isso que eu vou avaliar. O ministro citou também algumas portarias do Ministério da Fazenda sobre o tema, mas portarias que não estão aí valendo, né? O ministro disse que vai avaliar os prazos dessas portarias, vai avaliar também os dados que foram trazidos nessas audiências aí com esses problemas, consequências por conta das práticas, né, aí das apostas online, como problemas de saúde mental, problemas de endividamento, problemas aí domiciliares. O ministro disse que até então esses dados que foram trazidos, ele vai analisar com cuidado, porque os dados ainda são muito imprecisos. Tiago. Agora a discussão no Supremo. A gente já falou do Congresso, a discussão no Supremo Tribunal Federal com as audiências públicas. Janaína Camelo com os detalhes de Brasília. Bom, Nelson Kobayashi, essa discussão vai ganhando uma proporção muito grande. Claro que o Supremo também está debruçado sobre isso. A gente já falou das CPIs em andamento no Congresso Nacional. E se por acaso essa lei for considerada inconstitucional, como é que fica essa situação? A regulamentação valeria, não valeria? Pois é, a regulamentação ela estaria debaixo da lei, né, Tiago? Então, se a lei é inconstitucional, não há o que se regulamentar. Haveria necessidade de uma nova lei, talvez, que estivesse de acordo com os preceitos constitucionais. É claro que é um grande problema. Há um grande problema que está no próprio Congresso Nacional, virando CPI, virando regulamentação, proposta do governo de alteração na regulamentação, agora também no Judiciário. Só que o caminho não é este o proposto pelo ministro Luiz Fux, por exemplo, de que só vale se tiver regulamentação. Vigora nas relações privadas entre pessoas o princípio da legalidade, em que ninguém pode ser proibido de fazer algo senão em virtude de lei. Então, uma vez existindo a possibilidade de se fazer as apostas online, de se ter as bets, tudo pode, até que haja uma proibição. Então, não há necessidade de uma regulamentação para que as pessoas possam usufruir das apostas online. O que pode é o governo ou o Congresso Nacional, por decreto ou por lei, a depender do diploma
normativo é regulamentar a ponto de estabelecer proibições, mas não há a necessidade de uma regulamentação para que isso possa valer. É diferente da administração pública, por exemplo, em que tudo só pode se tiver lei. Nas relações privadas, tudo pode, até que alguma lei proíba. Então, o argumento está errado. É claro que é um negócio que precisa ser resolvido, mas não é por este fundamento equivocado proposto pelo ministro da Suprema Corte.